seja bem-vindo à programação da Jovem Gospel FM. Está no ar para você o Bom Dia da Jovem, hora da nossa reflexão da manhã, né? A nossa reflexão de todas as manhãs aqui para você que acompanha através da rádio jovemgospelfm.com.br ou pela 94,7. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é importante, todos eles são importantes, né? Mas quando se fala sobre o pecado, que é a causa de todos os males da humanidade, que vem afastando o homem de Deus e contaminando o homem para levar o homem para o inferno, Deus nos dá uma oportunidade de nos arrepender, de entender qual é a sua vontade para nós. E hoje nós vamos ler em Romanos capítulo 5, versículos 6 ao 12, e vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E nós vamos fazer também uma ilustração que vale a pena você conferir e acompanhar o tanto que o pecado é prejudicial na vida do ser humano. Romanos 5, versículos 6 a 12. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Se nós formos dar sequência nessa leitura, vamos ver lá no versículo 14, que diz o seguinte: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muitos mais daqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E no versículo 20 em diante diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a palavra de Deus. Esse é o ensinamento que nós temos hoje do Senhor, para entender que com o pecado nós não podemos brincar. O pecado entrou no mundo através de Adão. E o Senhor nos deu a oportunidade de nos livrar dessa condenação através de Cristo Jesus. Será se estamos aproveitando a oportunidade que Cristo nos deu ao subir naquela cruz e pagar aquele preço tão terrível por nós, tão alto, para que nós pudéssemos hoje ser chamados filhos de Deus e termos a oportunidade de morar na eternidade, no céu com o Senhor?
Nossa rebeldia contra Deus, que a Bíblia chama de pecado, é uma tremenda realidade na vida. Na Bíblia, ele é tratado como se fosse uma individualidade traiçoeira que exerce um poder mágico. Veja essa história. Nós vamos ilustrar uma história de uma família. Um casal já idoso convidou seus 2 filhos com suas famílias para um almoço num restaurante. O garçom trouxe o cardápio e foi feito o pedido, mas não houve unanimidade na escolha dos pratos. Com isso, um dos filhos tornou-se agressivo e acabou acusando o pai, pois, segundo ele, o pai sempre apoiava o outro filho. Isto turvou o ambiente. Os diversos pratos foram servidos. A comida, embora apetitosa, não foi suficiente para abrandar a irritação que fermentou o ambiente. O pai, que sempre fazia a oração de agradecimento, dessa vez não orou. O nervosismo era visível em todos. Nem as crianças conversaram. O que era para ser um almoço alegre de confraternização tornou-se lúgubre, ou seja, um ambiente fúnebre. Cada um foi saindo sem uma despedida alegre. No caminho para casa, o pai comentou com a sua esposa: este almoço não aconteceu na presença de Deus, e sim na companhia de Satanás. Os 2 começaram a examinar suas vidas. Onde foi que erramos? Como foi que Satanás achou uma brecha para conturbar o ambiente? O que podemos fazer para consertar essa situação? É a forma certa de abordar tais situações. Tiago 4:10 responde: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Também é necessário reconhecer que, mesmo convertidos a Cristo e perdoados, ainda assim é real que se lê em Salmo 51:5: sou pecador desde que nasci. Por isso, vale a pena recordar o que Deus falou a Caim. Saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus está disponível hoje para que nós pudermos consultar ela e entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não temos como se esconder do Senhor. E lembre-se que nós somos atacados de todos os lados pelo inimigo. Assim como esse exemplo dessa família, essa ilustração que trouxemos aqui, pode estar acontecendo com você aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com seus amigos, cada um com alguma pessoa que está ao seu lado, não sei, na sua igreja. Enfim, nós somos atacados pelo inimigo de alguma forma para tentar nos desanimar. Portanto, no momento que você se sente triste, acha que os seus planos não estão dando certo, você está orando e Deus não está te respondendo, você está lendo a Bíblia e você não está entendendo muito bem, você está indo na igreja e está desanimado mesmo assim, não pare de fazer essas coisas. O inimigo quer te desanimar para que você pare de orar, para que você pare de ler a Bíblia, para que você pare de ir à igreja, porque ele sabe que no momento que você desanimar dessas coisas, você está cada vez mais vulnerável a ele e pronto para o abate. Portanto, não desanima, continua orando, mesmo se a resposta não vem imediato, mesmo se você está perturbado com alguma coisa, continue orando. Contra toda a situação que você está vivendo, continue orando. Se você não está com vontade de ler a Bíblia, leia a Bíblia. Se você se sente desanimado de ler a palavra de Deus, se você não está entendendo muito bem, continue lendo. Insista. Se você não está querendo ir na igreja por algum motivo, desanimado, está fraco, vá. Tem que partir de nós o interesse pelas coisas de Deus, pois Ele já nos deixou Jesus, Ele já abriu as portas do céu para nós, Ele já abriu o caminho e mostrou a direção. Agora cabe a cada um de nós ter interesses pelas coisas do Senhor, para que se queremos morar com Ele na eternidade, precisamos nos aproximar dEle, buscar mais conhecimento do que é as coisas do céu. Portanto, não desanima.
Pode ser que as coisas não estão boas, não estão do jeito que você acha que queria estar, que estivesse. Mas Deus conhece todas as coisas, Ele está sempre no controle. Desde o início da criação, quando Ele formou tudo, nunca abandonou. Lembre-se lá quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso. Mesmo assim, Deus não abandonou aquelas pessoas. Ele trouxe de volta, deu vestes para eles e cuidou deles durante todo aquele tempo. E prometeu um libertador, prometeu alguém que eliminaria esse pecado, que traria a salvação para a humanidade. E ele veio, Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, que está hoje te oferecendo uma oportunidade de viver com Ele, de entrar na sua casa e no seu coração, fazer a mudança que você precisa que faça para que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa contente com o que Deus tem feito para você. Nós temos hoje bênçãos sem medidas que o Senhor nos dá a cada dia, e muitas vezes vivemos em sofrimento porque estamos buscando os nossos maus desejos. Nós não nos conformamos com o que Deus nos deu, nós queremos sempre mais e buscar coisas que tentam satisfazer nossas vidas aqui e esquecemos das coisas espirituais. Lembre-se das palavras de Jesus: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Portanto, vamos buscar fazer a vontade do Senhor, pregar o Evangelho. Use as suas redes sociais para falar de Jesus. Use o momento que você tem uma ligação, um momento que você tiver com alguém, fale de Jesus. Leia a sua palavra, aprenda do Senhor, converse com Ele. Não desanima. Se não quisermos ser humildes, o pecado se encarregará de nos humilhar. Pense nisso aí, porque nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador e preciso do Senhor. Me ajude na minha caminhada, me ajude a entender a tua vontade, me ajude a saber e conhecer o que o Senhor quer que eu faça, porque Deus não te abandonou. Muitas vezes você está confuso porque ainda não se direcionou totalmente ao Senhor. Busque Ele. Mesmo se estiver desanimado em ler a palavra de Deus, continue lendo, porque Deus vai abrir o teu entendimento para que você possa entendê-lo. Se você não está animado para orar, continue orando. Fale com o Senhor. O inimigo tenta nos desanimar dessas coisas, mas saiba que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, seja firme na sua adoração a Deus e não desanima. Busca o Senhor enquanto há oportunidade de você encontrá-lo, porque Jesus está disponível para nós hoje. Jesus nos dá oportunidade para andar com Ele, para viver com Ele. Lembra, o Senhor Deus não abandonou o homem, mesmo sendo pecador. Lá no Jardim do Éden, Deus tirou o homem do jardim e deu uma oportunidade de arrependimento para que ele pudesse voltar para o jardim. Hoje nós temos essa oportunidade em Cristo Jesus. Aproveita, não desperdice o tempo que você tem. Não desanima diante das investidas do inimigo. Ele não vai parar enquanto Jesus voltar. E Jesus está voltando. Ele sabe das nossas fraquezas e limitações, sabe que estamos sofrendo, pois Ele mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, pois Ele venceu e nós também vamos vencer com Ele. Você crê nessas palavras? Pois então não desanima. Creia no Senhor, continue buscando Ele, continue orando, continue lendo a Bíblia, continue indo na igreja. Deus te ama e quer levar você para morar com Ele na eternidade.